Então, nós vamos conversar sobre o fruto do Espírito, sobre essa realidade que o apóstolo Paulo nos coloca aí, que é, segundo ele, a possibilidade de vencer a batalha contra as obras da carne. Capítulo 5, ele vai falando sobre uma batalha que existe, e ele fala das obras da carne, que são várias. Na verdade, são incontáveis, porque ele vai falando algumas e depois ele fala, e coisas semelhantes a estas. Então, coisas semelhantes são várias. Então, as obras da carne são aquelas coisas que a gente pratica por causa da nossa natureza pecaminosa. Carne aí não significa o músculo, o corpo que a gente tem. Significa a nossa natureza pecaminosa. Porque desde que o Adão pecou, nós então herdamos o pecado que foi passando de Adão até chegar em nós. De maneira que todos nós nascemos com uma natureza corrompida, pecaminosa, e todos temos tendência ao pecado. E isso pode ser facilmente comprovado na vida até das crianças. Um bebê que não aprendeu nada de errado, também nada de certo, ele já age com egoísmo, ele já age com agressividade. Se você tirar algo dele, ele age com violência, ele é naturalmente egoísta, e o egoísmo é a raiz de todo o pecado. Portanto, a gente não precisa ensinar para as crianças a fazer coisas erradas. Ninguém, em sã consciência, ensina uma criança a bater no coleguinha. Ele bate naturalmente. Vem, como eu digo, vem no pacote, vem de brinde, essa natureza pecaminosa. A gente tem que ensinar o que é certo, a gente tem que ensinar o que é bom, a gente tem que ensinar a pedir desculpa, mas a ofender ninguém precisa ensinar, a criança naturalmente ofende a outra. Então, Paulo está dizendo que as obras da carne são essas coisas que a gente pratica porque temos essa natureza pecaminosa. E aí a nossa pergunta seria, então como é que a gente faz? A gente vai viver assim, fazendo um monte de coisa errada, machucando um monte de gente, não há solução para nós? E aí o apóstolo Paulo apresenta então o fruto do Espírito como uma possibilidade de vencer essa batalha. É como se ele dissesse, há solução para nós, basta que o fruto do Espírito seja gerado em vocês. E aí a primeira pergunta que eu tenho então para os nossos professores, e eu gostaria de ouvir todos, se possível, é o que é fruto do Espírito, na sua opinião? Como que você entende essa expressão? Fruto do Espírito, o que isso significa para você? Um de cada vez, para não dar tumulto lá na gravação. Vamos lá. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vou falar primeiro, porque senão vou ficar muito nervosa e aí vou esquecer. Bom, eu entendo que o fruto do Espírito, quando a gente se converte a Cristo, né? A Bíblia diz que a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que a gente recebe esse Espírito, ele vai transformando as nossas vidas. E aí essa transformação de vida, né, que eu acredito que seja esse fruto do Espírito, porque o fruto tem, como a gente tem aprendido, 9 características. Então, a gente ser moldado ao caráter de Cristo, né? E aí a gente, às vezes, quando lê essas características, eu pelo menos penso, né, gente, eu não tenho esse fruto, né, porque um momento ou outro a gente não consegue alcançar todas essas características, mas como a gente também aprende que a nossa vida é uma busca é um processo de santificação, então a cada dia a gente tem buscado gerar esse fruto e que ele pode estar pequenininho, mas a gente tem que buscar que ele cresça a cada dia, né?
essas características, todas elas, que eu acredito que são o caráter de Cristo. Muito bom. Próximo. Eu acredito que o fruto do Espírito eu vejo como uma consequência de uma vida vivida no Espírito, uma vida vivida com Deus. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais a gente se esvazia de nós mesmos. E nesse momento é que o fruto do Espírito acaba se mostrando de uma maneira mais evidente, porque nós, mortificando a nossa carne, temos o Espírito sendo vivificado cada dia mais. E aí temos sempre uma frase do Rodolfo Abrantes que eu gosto bastante, que ele diz assim, sempre que Deus falou comigo, alguma coisa em mim morreu. E eu vejo isso como uma forma de algo em mim morre e algo de Deus, algo do fruto do Espírito renasce. E pode ser uma característica dessa, por exemplo. Então, Gabriel, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Você disse que nós vamos mortificando a nossa carne e aí o fruto do Espírito. Me ocorreu aqui agora, então, na sua opinião, mortificar a carne é o nosso papel e o fruto do Espírito é o papel de Deus? Não, é papel de Deus, mas talvez foi mais uma forma de expressão mesmo, porque a gente é mais acostumado a trazer para nós uma responsabilidade que às vezes Deus já garantiu na cruz. Ok, é porque eu gostei dessa possibilidade, que me parece que a responsabilidade de mortificar a carne seja nossa mesmo. Me parece. Eu concordo que seja nossa. Né? O fruto do Espírito, ele é o resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo agir, e aí entra o meu papel de permitir que ele haja ou não, passa a moldar a minha personalidade. Então, todas essas características aqui são de da pessoa. Então, quando você fala assim, fulano é um cara calmo, é o que? A personalidade dele. Então, tudo isso é o que? Uma pessoa que transmite paz. Então, todas essas características são resultado da ação do Espírito Santo em minha vida. A partir do momento que eu permito que o Espírito Santo haja em minha vida, e eu só consigo permitir buscando a mortificação da minha carne, e é o que a Tati falou também, é um processo, não acontece de uma hora para outra, e eu acredito que existam também altos e baixos. Então, em determinados momentos nós estamos, digamos assim, mais santos, né, porque a gente está menos ligado na carne, mas em determinados momentos a gente está mais apegado à carne, e a gente acaba afastando-se um pouco desse resultado e agindo as obras da carne, agindo de acordo com as obras da carne. Então, o fruto do Espírito é esse resultado que transforma a nossa personalidade. E aí, o efeito disso é o quê? É o caráter cristão. O caráter é aquilo que o outro olha e enxerga em mim. Então, quando alguém enxerga em mim, o fulano, ele é um cara que ele tem paz, ele age com amor, ele é manso, ele está enxergando o Espírito Santo em minha vida. Então, é um processo, dependemos quase que totalmente da ação do Espírito Santo, porém a nossa parte precisa ser feita também. Eu falo por experiência própria mesmo, tem vezes que eu me pego assim, com nojo de determinados pecados, eu falo, caramba, em outras épocas eu não teria nojo desse pecado, mas hoje eu tenho. Então eu tô me sentindo mais próximo do Espírito Santo de Deus. Então, Abner, uma outra coisa que você colocou que eu achei interessante. Quanto mais da carne, você acha que é diretamente proporcional? Quanto mais da carne, menos do Espírito. Quanto mais do Espírito, menos da carne? Sim, eu acredito que seja. Não tem como, é igual a questão da física, né? Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Eu sei que quando a gente fala de Espírito Santo é algo metafísico, mas a nossa atitude como ser humano, acho que você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. A gente não tem essa possibilidade. Se você está muito na carne, você está longe do Espírito e vice-versa. O Abner, completando, né, isso que eles disseram, eu vejo que Paulo explica muito bem no versículo 16, tudo isso que a gente está falando, quando ele diz, andai no Espírito,
esse andai, ele traz para a gente uma ideia de avanço, progredir no Espírito, né? E quando a gente anda no Espírito, a gente cresce no Espírito, vem o fruto. Realmente é aquele efeito do processo, né? Quanto mais próximo do Espírito, mais longe a gente fica das coisas da carne, né? Então, assim, a grande sacada, né, está aqui no versículo 16, o andai no Espírito. Eu acho que está aí está um ponto muito importante. O 17 ele completa também essa questão, né? Sim. Que ele se opõe um ao outro. Então Exatamente. É um carne e contra o outro, espírito, carne e né? espírito, não Isso tem aí. jeito. E é diário, essa guerra interior acontece toda hora, né? Seria como um pêndulo, então. Quanto mais perto de um, longe do outro, quanto mais... Isso, exatamente. Ok. Eu só gostaria de lembrar como Paulo chegou em Gálatas. Que situação, como é que ele viu, né? E esse fruto do Espírito alguém teria esse fruto do Espírito. Eu volto lá em Mateus capítulo 3, João pregando no deserto. E essa caminhada, eu creio com certeza, Paulo foi lá, buscou lá essa situação para produzir essa situação. Ele fala, João Batista fala, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. O que ele pregava? Arrependimento. Não há fruto do Espírito sem arrependimento. E ele começa a falar do assunto, ele fala assim, olha, aqueles que vêm aqui buscar, se não for arrependimento, para que serve? Porque o arrependimento é que vai produzir o fruto do Espírito. Não existe fruto do Espírito sem arrependimento. Eu posso brincar ou acreditar que eu possa ser calmo um dia, irado no outro, mas se não tiver o verdadeiro arrependimento, não há fruto do Espírito. E nós percebemos também que lá, aquela turma que vinha buscar, ouvir a palavra de João, eles não estavam preocupados em se arrepender. E João, percebendo isso, e sabia que essas pessoas não iriam modificar. Eles estariam buscando assim, um momento lá de falar assim, eu tenho fruto do Espírito. Mas saiu dali e não existia mais nada. E tem acontecido assim também. Às vezes a gente se julga espiritual em determinado momento, e logo em seguida a gente não tem nada de Espírito. Por isso é que João Batista, bem bravo, diz, raça de víboras. E às vezes a gente passa por situações assim, bem complicadas. Então, olha, não adianta eu querer chegar em Gálatas sem passar por João Batista. Sem passar pelo deserto junto com João Batista. Então, se não tiver deserto, não existe fruto do Espírito. Se não passar pelo mundo, tereis aflição. Não há fruto do Espírito. E é assim que a nossa caminhada com santidade. É assim a nossa caminhada em busca de santidade. É a nossa vivência no dia a dia, renegando a carne, buscando o Espírito. E esse arrependimento é fundamental para que nós possamos chegar lá no Gálatas, no livro de Gálatas, e pensar como Paulo. Então, pastor Edson, muito bom, né, gente? O que vocês estão achando aí? A coisa está tomando uma forma, né? Muito bom, muito bom. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, o senhor falou uma coisa muito legal, pastor, e eu queria assim que o senhor concluísse, que eu pensei algo aqui. A gente às vezes pensa que o arrependimento é único e uma vez só na vida. Eu me arrependi, eu me converti, então daqui para frente está tudo resolvido, agora é o papel de Deus ir gerando em mim esse fruto do Espírito e me fazendo mais parecido com Cristo. Então o senhor colocou uma situação onde eu preciso me arrepender a cada dia, eu preciso me converter
não no sentido de ser gerado de novo, porque isso é um ato único, mas eu preciso me converter, como Deus disse naquela oração do Salomão, me converter dos meus maus caminhos, me arrepender das minhas ações carnais diariamente. Então, o senhor acha que o arrependimento na vida do crente é contínuo, ao longo de toda a vida ele vai ter alguma coisa do que se arrepender? É como a santidade, pastor. Eu não estalo o dedo e eu agora sou santo. Então, é exatamente esse arrependimento, é o dia a dia. Eu caio, levanto, eu caio, levanto, eu caio, levanto. Esse é o processo. Essa é a nossa condição de humano, de cair e levantar. Então, nós precisamos entender que a nossa caminhada ao encontro com Jesus é uma caminhada de levanta e cai. É uma caminhada de arrepender, pecar, arrepender. Essa é a nossa caminhada como cristão, né? E nós não seríamos... Jesus não mostrou para nós que nós teríamos uma facilidade enorme de chegar e falar assim, agora eu sou santo. Eu sou santo e vou caminhar tranquilamente, porque eu sou santo, eu agora sou salvo, eu posso fazer o que eu quero. Então, são decisões, às vezes, que na vida nossa, por isso é que João falou, arrependei-vos, raça de víboras. Nós somos assim, nós precisamos arrepender cada dia, e às vezes nós não tomamos a consciência disso, e nós achamos que nós somos muito bons. Nós achamos que nós somos os melhores. E nós precisamos aprender que nessa caminhada, nesse levante e cai, a gente está se santificando cada dia mais. Pastor. Vai, Fernando. Nós todos sabemos que a salvação vem pela graça de Deus. E glória a Deus por isso. Só que nós frequentemente esquecemos que todo o resto nós temos que correr atrás. E frequentemente não, todos os dias a carne milita contra o Espírito Santo. E como o pastor Edson acabou de dizer, é um processo. Conforme nós vivemos, nós andamos, nós progredimos no Espírito Santo, o fruto é gerado em nós, com todas as suas características. E quando a gente entra naquele velho exemplo do lobo, um lobo é a carne, o outro é o espírito. A quem você alimenta mais, é mais forte. Então você tem sempre que escolher, você tem sempre que alguma coisa para se arrepender. Mas cabe a nós correr atrás, a gente não pode esquecer disso. Então, o que é que vocês pensam dessa possibilidade? A salvação é um ato na vida do crente, na vida da pessoa que se arrepende e aceita a Jesus como Senhor e Salvador. A salvação é pela graça, porém, matar a carne, mortificar a carne, andar no Espírito, é um papel que nós temos que fazer. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu ando no Espírito, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais o fruto do Espírito cresce em mim. Seria essa a proposta, Fernando? Como por exemplo, o ladrão da cruz, que a tradição diz que o nome era Dimas, o primeiro vida louca da história, ele não teve tempo de gerar o fruto do Espírito, ele não teve tempo de correr atrás, ele não teve tempo de se arrepender a cada dia, de andar no Espírito, de buscar a santidade. Ele aceitou a Cristo, ele creu em Jesus como Rei. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele não teve tempo de buscar o fruto do Espírito, não teve tempo de crescer na vida dele. Mas o próprio Jesus disse que ele foi para o céu, para a eternidade, ele recebeu a vida eterna. Então, essa é a sua proposta, Fernando, que eu também achei muito interessante. Nós somos salvos pela graça, isso é um ato que compete a Deus em nossas vidas. Mas militar contra a carne e andar no Espírito é algo que compete a nós como busca diária. Sim. O ladrão, ele
foi salvo por Jesus Cristo. Tudo pela graça de Deus e porque ele teve fé em Jesus Cristo. Agora, caminhada em Jesus Cristo é uma coisa diferente. A gente caminha todos os dias em Jesus Cristo. E aí a gente vai crescendo, crescendo o fruto. Ok. A gente vai fazendo a nossa parte, que é matar a carne, Sim. e o Espírito vai fazendo a parte dele, que é Sim. aumentar o fruto em nós. Aqui, complementando a palavra do Fernando, o ladrão, ele teve, além da fé, ele teve o arrependimento, né? Então, a salvação é pela graça e houve o arrependimento, igual o pastor Edson falou, precisamos nos arrepender. E produzirmos o fruto do Espírito é a intimidade com Deus. Então, quando nós nos mortificamos, nós buscamos estarmos mais íntimos com Deus e aí produzimos o fruto do Espírito. Porque na palavra de Deus mesmo fala que nós pecamos por não conhecer a palavra. E quando nós buscamos conhecer essa palavra, nós estamos nos aproximando mais de Deus e tendo a possibilidade de produzirmos o fruto do Espírito a cada dia, né? Mas, por outro lado também, tem a questão que o que nos convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, apesar de nominalmente aquele ladrão ainda não ter sido salvo, porque Jesus ainda não tinha falado que ele estava salvo, mas ali eu acredito que já era o Espírito Santo falando através da vida dele, porque a gente não consegue se arrepender, não consegue adquirir a salvação sem que seja o Espírito Santo tocando no nosso coração. Então ali o ladrão já estava falando sob a orientação, digamos assim, naquele momento eu acredito que o fruto do Espírito já estava sendo plantado ali, brotando ali no coração dele. Ele não deu tempo de frutificar, mas que já estava sob o efeito do Espírito, porque ele se arrependeu, ele foi salvo. E a gente só é salvo através do arrependimento no Espírito Santo. Às vezes a gente esquece do grande diálogo desse momento, é que o ladrão que foi salvo, ele fala assim: olha, nós fizemos tudo, nós roubamos, nós matamos, nós destruímos, nós fizemos tudo de mal nós fizemos. E esse? O que ele fez? Então, é perceber o erro e arrepender. Às vezes a gente insiste no erro, a gente insiste em não arrepender. Você não declara: eu errei. Nós erramos. E onde nós erramos e como vamos começar? Esse é o grande diálogo que às vezes a gente deixa de lado. Quando ele fala realmente, nós fizemos tudo. E esse, o que ele fez? Interessante, pastor, que os dois ali meio que representam toda a humanidade. Porque às vezes eu mesmo já me peguei nesse equívoco de olhar e falar: mas se eu tivesse ali, eu também teria essa mesma atitude. Eu estou diante de Jesus, como não crer e como não se arrepender? Mas o outro está ali exatamente para mostrar que mesmo diante de Jesus, naquela situação, há a possibilidade de não aceitar, de não crer, de não querer. E aí ele zombou de Jesus, ele disse: desce daí, salva você, e depois salva a gente. E aí o ladrão salvo diz: cara, nem nessa situação você não consegue ainda perceber? Então a humanidade está ali representada, diante de Jesus, Deus encarnado, preso numa cruz, né? Todo mundo pensa: claro que numa situação dessa é fácil arrepender. Não é fácil, tanto que o outro não arrependeu. Então que a humanidade se perdendo, o mundo se perdendo, a gente vê as coisas acontecendo e a gente não tem perspectiva nenhuma de mudança em determinada situação. Isso é complicadíssimo para nós que temos, que precisamos evangelizar, que precisamos falar de Cristo. Nós também precisamos saber que nem todos vão ouvir. Ele veio para todos, mas nem todos vão ser salvos, né? Ok. Tem alguma pergunta aí? Vamos lá, o Anderson tem uma pergunta.
Pode falar, nós estamos ouvindo. Não, no microfone, por favor. Está ouvindo aí? Agora Estamos. sim. O cristão, vamos falar de uma perspectiva da pessoa salva em Cristo Jesus. Ele precisa se arrepender ou confessar os seus pecados? Vou Os deixar irmãos- para o pastor Edson, que começou o assunto do arrependimento. Microfone, pastor. João Batista foi bem claro, né? Não, se você não se arrependeu, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você não se arrepender de toda a sua vida anterior, uma vida nova não vai nascer. O cristão, não, o cristão. Tá. Ele precisa Vamos lá. confessar ou entrar nesse processo, ou arrepender. Para ele chegar a ser cristão, o que ele fez? Qual a atitude dele para chegar a ser cristão? Ele se arrependeu, mas depois de arrepender. E agora, a partir de agora, o cristão tem que confessar constantemente, ele tem que buscar constantemente, porque ele é pecador. Eu peco hoje, vou pecar amanhã. E a minha atitude como pecador, o que eu tenho que fazer? Confessar. E se eu confessar diante dele, eu vou ser perdoado. Mas se eu só confessar e não me arrepender, está sendo da boca para fora, Anderson. Então, o arrependimento ele precisa ser constante também. Porque não adianta nada eu só confessar. 1 João 9, né? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se eu só falar, essa confissão ela tem que vir carregada de arrependimento. Porque se eu só falar, não adianta nada. Está sendo simplesmente um ato ali. Eu acho que a resposta está caminhando no seguinte sentido. O arrependimento é aquele sentimento de concordar com Deus. Deus está certo, eu estou errado. Não posso fazer mais isso. Eu acho que é isso que eles estão chamando de arrependimento. Isso precede a confissão. Porque eu não posso exprimir com a boca que estou errado, que preciso mudar, sem antes haver uma convicção do erro. Então eu acho que eles estão chamando a convicção de erro de arrependimento. E aí isso precede a confissão. Acho que a confissão genuína que o Abner disse depende de um genuíno arrependimento, que é a convicção de que estamos errados. E como o pastor Edson disse, isso acontece no ato da nossa conversão, mas precisa acontecer ao longo de toda a vida, porque a gente se converte, mas continua cometendo erros. Mais alguém? O irmão Paulo. Espera o microfone chegar aí, a gente vai conversando. Pastor, eu gostaria de saber ou esclarecer o seguinte: nós somos de essência carnal, então nós somos apropriados para praticarmos as obras da carne. Mas nós temos a graça de Deus que nos deu o Espírito Santo. Como é que fica a situação do camarada que pratica o fruto, que produz o fruto do Espírito Santo, mas continua praticando as obras da carne? Porque o apóstolo Paulo, em duas oportunidades, eu fico confuso. Ele disse primeiramente: aquilo que quero eu faço, mas o que não quero, faço. E depois ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Posso falar? Vamos lá. Bom dia, irmãos. Eu gosto muito de pensar nisso, irmão Paulo, olhando muito para 1 Coríntios 6, quando ele fala sobre os pecados, Apocalipse 21:8 também, quando ele fala sobre os pecados, e vendo ali como sendo algo prático. Então, quando eu penso em Romanos 7, como o irmão comentou, eu prefiro pensar naqueles irmãos, naquelas pessoas, que não são salvas. Então, assim, eu creio que quem é salvo não vai viver uma vida em pecado, mas, infelizmente, pela natureza de Romanos 7, vai pecar. E aí, consequentemente, entra a questão do arrependimento, da confissão de pecados,
a qual é diferente de quem vive constantemente uma vida em pecado. Quem vive constantemente uma vida em pecado não é salvo para mim. Então, vamos lá, tá ficando bom. Então, Igor, o não arrependimento, a não confissão, o não abandono das obras da carne é uma evidência de que alguém não é salvo? Com certeza. 1 João, você vai ter N relatos, eu não lembro de cabeça aqui, em dizer que quem... Sério? Aí, ó. Deixa eu ver aqui se é o mesmo que eu pensei. Não, o mesmo não, mas é uma referência. Você tem N casos na Bíblia em dizer que quem vive uma vida que não é aquilo que realmente Deus quer, não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, como é que pode ser salvo? Então, assim, nós cremos claramente na eleição, irmãos. Independente de como você crê, todos cremos que Deus escolheu um povo. A Bíblia é clara em dizer isso. Então, alguém que vive uma vida errada, não se arrepende, não quer ter um compromisso com Deus, é claro que não é salvo. A eleição pode ser incondicional ou condicional, mas eleição é bíblico. Ok. Sim. Mais alguém quer falar? É só para... A Cileia mandou aqui o versículo, que é 1 João 2,1, que retrata isso, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, o pecado, ele é inerente da natureza humana, mas a questão do arrependimento é que vai fazer essa diferença entre mostrar que eu sou salvo ou não. Mais alguém? A Glorinha. Irmão Paulo, está satisfeito, irmão? Respondeu o senhor? Senão a gente pode continuar, tá bom? Vamos lá então, as irmãs lá atrás. Estou. Pode falar, nós estamos ouvindo. O alcance daqui do microfone não é bom. Tem que usar lá embaixo um microfone de alcance melhor. Oi. Funcionou. Peraí, vai trocar o microfone. Isso. Eu fico numa busca diária, mas assim, eu tenho me perguntado, pastor. Aí tem, igual o irmão aí falou, tem época que eu estou numa boa tranquilidade, aqui fora eu consigo me controlar até bem, já foi pior. Mas em casa, pastor, é um sufoco, entendeu? É um temperamento que, gente, eu tento matar todos os dias. Estou melhorando um pouquinho, mas é complicado. Mas isso não é característica do ser humano, porque o Senhor nos criou como pessoas únicas. Imagina se ele fizesse todo mundo manso, lesado, tranquilão. Como é que seria? Entendeu? Porque, tipo assim, tem uns mais eufóricos, tipo Pedro, pastor. Poxa, ele andou com Jesus, mas ele, entendeu, era temperamental. Eu sou temperamental, principalmente dentro da minha casa. Eu cobro muito dos meus filhos, eu perco a paciência. Essa semana perdi a paciência com a minha irmã. Eu tenho uma irmã assim, maravilhosa, mas sempre, já umas 3 ou 4 vezes, pastor, que eu preciso dela demais, uma coisa assim, essencial. Ela fura comigo. Eu perdi a paciência com ela. Entendeu? Eu falei, misericórdia. Eu falei, meu Deus, eu estava tão bem e eu não consegui me controlar. Eu falei, não, tudo bem, amém, não dá para você vir. Porque a pessoa marca com você, você conta com ela e na hora ela fala assim, né, na hora de chutar pro gol, fala, não vai dar. E aí? Entendeu? Mas isso não é característica do ser humano, não? Será que eu não vou para o céu, eu não estou convertida por isso? Tá, eu preciso, só antes, Álvaro, eu preciso agradecer à irmã a sua sinceridade. E quero dizer à irmã o seguinte, bem-vinda ao clube. Hashtag somos todos temperamentais. Irmã Penha, você usou um termo aí que eu acho que é a chave de tudo. No início você falou matar, né? Todo dia eu mato isso em mim. Eu acho que é esse o caminho. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço não é o que eu quero fazer, né? Todo dia você matar isso em você, lutar contra isso, né? Esse é o nosso processo diário, né?
A carne vem, a gente não. Hoje não. Mata ela, busca as coisas do Espírito, andar no Espírito, né? Mas é todo dia essa luta, essa guerra, matando a carne, matando a carne. Esse termo que você usou é para a gente ali o nosso lema diário, né? Hoje eu vou matar esse negócio que está me consumindo. Amanhã tem mais, vou matar, amanhã tem mais, no outro dia, no outro dia. Esse termo aí é a chave mesmo. Mais alguém? Pastor, outra coisa também. A minha voz, né? Eu tenho orado ao Senhor há anos. Meu tom de voz é um tom de voz áspero, né? Aí eu tenho, Senhor, me dá uma voz mansa, uma voz meiga. Eu tenho pedido a Deus. Porque às vezes eu nem estou sendo ríspida com a pessoa, mas o meu tom de voz, a pessoa entende que eu estou sendo ríspida com ela. E às vezes eu não estou sendo. Às vezes tem momentos, pastor, que você tem que falar a verdade para a pessoa. Você tem que ser clara e objetiva. Mas assim, na tranquilidade, sabe? Na light, mas você tem que falar. Então. Mas a pessoa entende que você está sendo grossa, que você está sendo, entendeu? Olha, Entendi. é outra luta também, meu tom de voz. Senhor, me dá um tom meigo, manso. Então veja bem. Talvez é que você está falando mais do que escutando. Porque a gente já respondeu essa pergunta. Se você prestou atenção na conversa aqui no início, o Gabriel e também o Abner, junto com o Fernando, foi proposto aqui que o papel de gerar o fruto é do Espírito, mas o papel de matar a carne é nosso. Talvez a sua oração deve ser: Senhor, me ajuda, porque eu preciso falar de forma mais meiga, eu preciso falar de forma mais mansa. E aí você começa a praticar isso. E aí você começa a observar, na sua opinião, quem é a pessoa que é mais meiga e mais mansa ao seu redor. Comece a imitar ela. Teve uma senhorinha aqui quando eu participei, pastor, do projeto. Que delícia estar do lado dessa senhora. Então, eu falei, aí eu comecei a dizer, eu quero ser como essa senhora. Comece a falar como ela falava, comece a imitar o processo, irmãos. É isso que o Paulo fala por 2 vezes a 2 igrejas. Imita a mim, porque eu imito a Cristo. Quando você olhar só para Cristo, você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Olhando só para Cristo, eu tenho dificuldade de imitar a Cristo. Porque como ser humano, limitado, carnal, eu preciso de algo visível, palpável. Então eu acabo vendo Cristo na vida de alguém e imitando esse alguém, porque esse alguém está imitando a Cristo. Percebe? Então talvez a solução, a direção seja olhar para alguém que tem a característica que você está desejando, que é do fruto do Espírito, e imitar a essa pessoa. E no processo de imitar essa pessoa, você está imitando a Cristo. É o que Paulo disse: imita a mim porque eu imito a Cristo. Então, talvez você está pedindo a Deus algo que Ele talvez está dizendo, mas esse papel é seu. Pastor, já acabou essa parte já? Ou vai ter pergunta agora? É pergunta agora já ou esse assunto ainda? Você quer fazer pergunta? Não, é esse assunto ainda ou já vai para outra pergunta? Não, o assunto é um só, está rolando a conversa. Deixa eu só fazer um comentário naquilo que o irmão Paulo falou. Eu acho importante, irmãos, se os irmãos quiserem guardar o versículo, é 1 João 3, 6, anota aí. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu e nem conhece. Observe o vive pecando. Olha o versículo 9, 1 João 3, 6, depois o 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Então é a diferença entre permanecer, continuar, pecar constantemente e pecar porque somos pecadores. Essa versão aí ajudou bastante, né? Porque esse habitualmente, ele não está presente lá no original, mas seria uma interpretação muito saudável e que nos ajuda a compreender. Porque o original é aquele que é nascido de Deus, não peca. Aí a gente entra em crise, porque quando a gente lê isso, a gente fala, meu Deus, então eu não sou convertido. Eu não sou nascido de Deus, porque, né, irmã? Somos todos temperamentais. E aí como é que fecha essa conta? Então essa conta fecha nesse entendimento mesmo, de que não peca no sentido de que não vive na busca e na prática incessante e deliberada do pecado. Mais alguém? Então, fala, Mente. Bom dia, né? O que eu penso também assim, a respeito disso é o seguinte, cada um, o apóstolo Paulo fala assim, tem uma passagem que ele fala que tem um espinho na carne.
Beleza. Vamos supor que cada um de nós temos uma fraqueza. E é nessa fraqueza que nós temos, é que nós vamos pecar, que o diabo vai tentar todos os dias para que nós percamos a nossa espiritualidade. Então, o que nós vamos fazer? Se eu sou uma pessoa que me irrito à toa, eu vou ficar o dia inteiro vigiando para mim não me irritar. Se eu sou uma pessoa que julgo muito, eu vou vigiar todo dia, toda hora, para mim não julgar. Então, cada um tem uma área na vida dele que ele é mais propício a estar... E o pecado, ele tem que ser como um acidente, né, na nossa vida. O acidente como é? Quando você sai de casa, você pensa assim, eu vou ter um acidente ali na frente. Não, quando você sai de casa, você vai vigiando o tempo todo, olha do lado, olha do outro, e fica o tempo todo vigiando para quê? Para não ter um acidente, porque é péssimo. Então, na nossa vida tem que ser assim, quando nós nos colocamos assim, a gente vai fazer de tudo para não pecar. Né? Então, a gente vai vigiar muito para estar ali sempre fazendo as coisas... né? Muito bom, obrigado, irmã, pela colaboração. Lembrando que essa figura é muito interessante, a gente presta muito atenção para evitar o acidente. Mas acidentes acontecem, alguns acidentes não são mortais, outros são mortais. Então é preciso, né, tomar bastante cuidado, porque tem acidentes que são para a morte. Muito cuidado. Obrigado, irmã, pela participação. Pastor, a pergunta para o pastor. Para mim ou para o pastor Edson? Não, pastor Manu. Tá, obrigado. Nesse conceito, o apóstolo Paulo ele sempre usa, aí eu vou pegar até uma referência de Júlio Sabatiero, onde ele faz... naquele livro Fundamentos da Teologia Prática? Isso. Que apóstolo Paulo, às vezes, ele usa a carne para dizer que ainda estamos subjugados a essa natureza que o próprio Paulo ele faz uma descrição, certo? Como seria esse processo? Existe duas possibilidades: a minha inclinação para a carne, ou seja, eu preciso estar consciente que eu posso, e também eu preciso me conscientizar que há um fruto, há uma outra natureza, e eu cresceria nessa natureza ou não, porque até então nós falamos que nós precisamos, existe um processo, né, igual o Gabriel falou, eu preciso também fazer a minha parte. Como que é fazer essa parte? Consciente dessas duas naturezas, como eu consigo entrar nesse processo de frutificar? Certo. Eu lembrei aqui agora de uma ilustração. Um crente bom é igual pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. É exatamente o Anderson. Eu sei que eu estou de maneira muito simplista aqui, mas simples sem ser simplório. Eu penso que é esse pêndulo mesmo, cara. É um pêndulo. Quanto mais para um lado, menos para o outro. E assim sucessivamente. De maneira que nós não estamos falando de salvação. Esse é o grande equívoco desse assunto. É confundir fruto do Espírito com salvação. A salvação é o ato que aconteceu já, porque quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele fala a crentes, aos Gálatas, aos crentes da Galácia, que estavam vacilando, sendo rejudaizantes, trazendo algumas práticas carnais e simbólicas, ritualísticas, e tentando dizer, gente, tudo agora é espiritual, não precisa mais matar o bicho, não precisa mais fazer a festa, não precisa mais guardar um dia, não precisa mais deixar de comer comida, tudo agora é pelo Espírito, nós temos livre acesso, vamos adorar a Deus. Eu sei que nós ainda somos pecadores e que a obra da carne milita contra o Espírito, portanto, andem no Espírito, mortifiquem a carne, e o fruto do Espírito será gerado em vós. Então, eu penso que se Paulo para na expressão fruto do Espírito, a gente ficaria muito
divagando na ideia do que seria esse fruto do Espírito. Como a irmã falou, espinho na carne, é uma expressão de Paulo. Ele não ilustrou o que é o espinho na carne, ele só disse que ele tinha um espinho na carne e que Deus diz para ele: a minha graça te basta. O que seria na prática o espinho na carne do Paulo? Não sei, eu sei que é uma fraqueza que ele tinha. Agora, ele não para no fruto do Espírito, é como se ele no original não tem, mas é como se ele colocasse 2 pontos, fruto do Espírito, 2 pontos, como se ele dissesse: passo agora a mostrar-lhes na prática o que é o fruto. Ah, é, Paulo, o que é o fruto na prática? Amor, alegria, paz. Essas 9 características ajudam a gente demais, porque aí a gente tem agora atributos práticos do que é o fruto do Espírito. De maneira que se não amo, não tenho fruto. Não tenho alegria, não tenho fruto. Não, percebe? Então eu penso que o caminho é por aí. Eu já aproveito até esse gancho. Sei, o irmão Paulo quer falar novamente, irmão? O irmão Paulo quer... Eu te respondi, antes. Eu ia fazer outra pergunta para você. Não, é porque, é igual o pastor disse, quando o Igor citou uma referência, porque quando nós compreendemos a salvação, eu tenho a certeza dessa salvação, mas infelizmente, peco, e aí infelizmente alguns irmãos vão pensar que eles perdem a salvação, né? Vamos só ilustrar aqui, né, esse termo. E aí eles se confundem, igual o pastor falou assim: opa, então eu não sou salvo. Eu preciso estar consciente não que pode confundir uma coisa com a outra. Existe essas naturezas. Se eu inclinar para essa natureza X... Sim, né? É como o Fernandinho disse, a gente já não está mais conversando sobre salvação. Isso, a gente está partindo do princípio de que já somos salvos, temos o Espírito, como fazer esse fruto crescer mais. É um papel só do Espírito, é um papel só nosso, a gente age em conjunto e cooperando um com o outro. É isso que a gente está conversando. E essa é a minha pergunta, né? Porque o pastor, assim, de forma abençoada por Deus, nos trouxe uma mensagem dizendo, né, e dividiu, né, essas 9 características: Deus, eu e com o meu próximo. Então, eu, assim, quando o pastor estava pregando, naquele dia eu pensei: eu preciso entender que esse amor que me alcançou, né, agora eu preciso, não somente eu e Deus, mas eu preciso exercer com meus irmãos, né, porque ele dá continuidade lá no capítulo 6, e agora, olha, levai a carga uns dos outros, né? Seria mais ou menos esse um processo para a gente compreender essa questão de frutificar ou não? Sim, sim, perfeitamente. Você entendeu perfeitamente a proposta dos professores. Irmão Paulo Assis, e aí depois a gente vai entrar, irmãos, também. Todo mundo que pediu pode falar, mas eu queria que vocês já fossem se preparando. A gente vai entrar nas características mesmo. Então, a partir depois das respostas, a gente vai ver a questão do amor, da alegria, da paz, etc. Eu gostaria de o Igor voltasse aquele texto que você leu para mim. Eu vou usar então aqui uma versão mais crente. Posso? É 3:6? Isso. Você quer o 6 ou o 9, irmão Paulo? 6. 6. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não viu e nem o conheceu. Como é que está na sua versão, Paulo? Leia aí para gente. Talvez a versão é diferente, está causando uma dificuldade para o senhor. Eu estou em outro livro, outra resposta. O problema eu entendi o que o Igor respondeu. Mas o que me preocupa, o que me chama a atenção, é que o apóstolo Paulo, ele tinha diversas situações, ele passou por muitas situações. Sim. E tem um lugar que ele disse assim:
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sim. Pergunto: todos que foram, tirados do meio da potestade e foram feitos? Ou depende de cada um? Se todos foram remidos pelo sangue de Jesus, ou se tem alguns que não foram ainda, seria isso? É. Para mim, sério? Seminarista. Não, então, como eu falei, eu creio muito na visão da eleição, independente de como a gente crê, se é predestinação ou não. Então, a eleição, existe um grupo de pessoas, não existe eleição... Não, só um minuto, Igor, abre um parênteses. A predestinação, sim. Eleição, sim. Isso. Porque são duas palavras bíblicas. Isso. A questão é se a eleição é incondicional ou condicional, Obrigado. Ou se a predestinação é pela presciência ou pela soberania. Essa é a discussão. Isso Mas aí. que há eleição e predestinação, há. Obrigado. Isso que é bom ser seminarista. Aí o que acontece? Eu, particularmente, pelo que eu leio na Bíblia, creio nisso. Então, assim, toda eleição existe um grupo de pessoas. Então, automaticamente, você tem um grupo de pessoas que são remidas, que são lavadas pelo sangue de Jesus. E um grupo de pessoas que não são. Aí o problema é como isso acontece. E aí não vem ao caso. Então, eu creio que as pessoas que não são, hoje, tá, irmãos, na minha leitura bíblica, eu creio, as pessoas que não são lavadas pelo sangue de Jesus, talvez sejam as pessoas que têm dificuldade em permanecer firme, em buscar a Deus, em entregar a vida para Jesus. Essa é a minha visão. Mas talvez, deixa eu tentar ajudar, irmão Paulo. Paulo. Obrigado, encerrar. pastor. Vai. Se eu me pegar por esse ponto, para conseguir a salvação, eu tenho que ser perfeito. Não, isso aí, era isso que eu ia tentar ajudar. É que a conversa aqui, agora, entendeu, irmão Paulo? A conversa aqui agora já não é mais de salvação. A conversa aqui agora é: já somos salvos, acabou, passou, já converteu, já batizou, já está uma bênção na igreja. Mas o fruto do Espírito será gerado como? Em que processo? Qual é a parte que cabe a Deus? Qual é a parte que cabe a gente? Essa é a conversa, entendeu, irmão? Estamos partindo do pressuposto de que já somos salvos. Estamos conversando aqui só entre crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que tem dificuldade em abandonar as obras da carne e fazer com que o fruto do Espírito cresça. Essa é a proposta. Então, para me encerrar de vez, eu quero perguntar só uma coisa ao senhor. Vai. O fruto do Espírito Santo é o amor. Fruto. E o que acompanha o amor é frutos do fruto do Espírito Santo? Não. Amor é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão e domínio próprio. Entendeu? O amor é uma das 9. Ok? Obrigado. É um fruto, é aquela proposta ali, ó, do Abner. Uma laranja ou uma mexerica com 9 gomos. Se a ideia de fruta ilustra bem, a ideia seria essa. Mas como eu já propus desde o início da série, pensar o fruto como fruta não é a proposta de Paulo. A proposta de Paulo é pensar fruto no sentido de aquilo que é gerado a partir de nós. Como, por exemplo, o fruto da minha união com a Ana Paula é o manuzinho. Ok? É o fruto, aquilo que foi gerado a partir de nós. Então, quando o Espírito está em nós, algo é gerado. Isso é o fruto do Espírito. Aí Paulo, para nos ajudar a entender, na verdade para ajudar os Gálatas a entenderem e, consequentemente, para nos ajudar a entender, ele deu 9 características práticas desse fruto: amor, alegria, paz, etc. Entendeu, irmão? Ok. A Cileia ainda quer falar? Bom, já falaram muitas coisas que eu ia dizer, mas graças a Deus, né? Está todo mundo entendendo. Mas eu fico pensando assim, como na mexerica, né? Nós vemos que nem todos os gomos são do mesmo tamanho. Assim, eu acho que cada crente se destaca em uma característica dessa ou mais. Agora, não podemos usar também a liberdade que nós temos para sair, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Isso é fato, está sempre mesmo.
mas nós não podemos aproveitar dessa liberdade que nós temos. Existe aquela coisa assim, eu posso evitar a consequência da minha raiva, né? Às vezes alguém me faz uma coisa, dá vontade, né? Torcer o pescoço dele, mas eu não vou torcer. Depende de mim. Eu posso chegar lá e torcer o pescoço dele, mas eu não vou fazer isso. Sileia. A minha vida agora é uma vida diferente, eu preciso testemunhar daquilo que Jesus tem feito na minha vida. Uma outra coisa, Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. O que Jesus faria no meu lugar, naquele determinado momento? Agora é Cristo que vive em mim. Eu preciso, né? Tem que ser um desejo do meu coração, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ser mais parecido com Jesus agora. E essa parte realmente é nossa. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas quando faz isso comigo, eu não aguento, eu tenho que fazer isso. Minha irmã, depende de você. Eu posso ouvir as afrontas, me calar, e num momento mais oportuno... o domínio próprio está bem... É aquele gominho da mexerica lá que está mingadinho, né? Então, existem algumas coisas que parecem mais. Né? Nas próprias características, existe algo que prejudica até mais, né? Quando eu não pratico isso. Então, eu penso que realmente é uma escolha nossa em revidar ou responder à altura das afrontas e de tudo mais que a gente passa no dia a dia. É a escolha nossa. Vamos lá, irmãos. Falem, por favor, já falei demais. Vai lá, Fernandinho. Eu ia falar que o que você acabou de dizer está justamente no versículo 13 de Gálatas 5, que ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. É justamente isso. Jesus nos trouxe a liberdade, só que cabe a nós saber o que fazer dessa liberdade, e certamente não dar ocasião à carne, e sim ao Espírito. Fernando, tem também o 15, que ele completa, né? Dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, né? Você faz mal para o outro, faz mal também para você. Então, realmente, é uma escolha, né? Eu vou atacar ao outro, ferir ao outro, ou não vou fazer isso, né? Oh, legal, nunca tinha percebido isso, Álvaro. Duplamente destruídos, eu destruo o outro e destruo a mim mesmo. Isso, legal. Exatamente. Pastor, existe a possibilidade, é uma dúvida de seminarista, então eu posso. Existe a possibilidade dessa liberdade estar condicionada à lei, tipo, quando Paulo fala de liberdade, não ser liberdade humana, mas a liberdade daquilo que o povo vivia da lei, que fala-se muito em Gálatas, e agora não vive mais debaixo do jugo da lei por conta da morte de Cristo? Sim, perfeitamente. E aí não muda o fato de, por exemplo, não pensarmos na liberdade como sendo algo assim, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que quiser. O contexto de Gálatas é exatamente esse. São judeus convertidos que provavelmente na festa de Pentecostes se converteram e voltaram como os romanos. E também, claro, lá na Galácia, a partir daqueles primeiros crentes, foi gerada uma igreja de vários crentes, alguns já prosélitos, talvez gentios, por causa da região da Galácia. Mas a principal característica teológica da carta aos Gálatas é a liturgia dos Gálatas, porque eles estavam, apesar de já terem conhecido a liberdade de Cristo, ou seja, vocês não precisam mais ter um altar, ter o sacerdote, ter o sacrifício, ter isso, aquilo, aquilo. Vocês mesmo podem ir direto, vocês podem cultuar, vocês são o culto, vocês são livres agora. Não precisa mais ficar debaixo daquele monte de regra, pensando que assim alcançarão a salvação. Em Cristo estão salvos, vivam essa liberdade agora. Só que aí os Gálatas têm muita dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade de viver só de maneira espiritual. Tem gente que precisa de um amuleto, precisa pegar alguma coisa, precisa ver alguma coisa. E os Gálatas me parece que tinham essa característica. E aí eles queriam voltar aos rudimentos da fé, como ele diz.
e praticar a fé cristã pela lei de Moisés. Aí Paulo fala, não, aí não, ou uma coisa ou outra. Então, se estamos com Cristo, o que Cristo nos trouxe não foi um jugo pesado de lei. O jugo dele é suave, de maneira que basta que creiamos nele e tenhamos o fruto do Espírito dele. Inclusive ele menciona nas cartas, em várias ocasiões, ele usa o termo o Espírito de Cristo. Então, é exatamente isso. O problema é que a gente vai ler a Bíblia sem nos preocupar com o contexto, o que não está escrito. Então, quando a gente faz uma boa introdução àquele livro, a gente percebe que todos os versículos estão atrelados à principal mensagem por causa da ocasião em que aquele livro foi escrito. A ocasião dos Gálatas é exatamente essa: uma igreja de crentes que estava voltando às velhas práticas judaicas, porque não estavam conseguindo viver a liberdade de Cristo, que era ter uma liturgia espiritual e não física. Não precisava mais derramar o sangue, precisava mais matar o bicho. Eu posso fechar o olho e eu estou adorando a Deus. Não preciso mais de um sacerdote para interceder por mim. Eles estavam tendo dificuldade de entender isso. Então, essa liberdade é exatamente isso mesmo, e essa é a ocasião. Entendendo esse contexto, não fica muito difícil de entender todo o conteúdo da carta. Ele faz esse pêndulo de novo, né? Entre uma coisa ou outra, ou carne ou espírito. Ou você é livre ou você não é livre. Ou está com Cristo ou está nas leis e tal. Bem interessante, realmente. Ok, mais alguém quer falar? Já terminou os inscritos aí? Então vamos para as 9 características, os 9 gomos desse fruto. Aí você entende como bem achar. Então quero ouvir de vocês, gente. Vamos lá. Começa aí pelo amor, depois vamos prosseguir de maneira bem dinâmica, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, e vamos até o domínio próprio, entendendo o que significa cada uma dessas características. Bom, como já temos ouvido constantemente aqui, a primeira característica que nós vemos do fruto do Espírito é ágape, que quer dizer amor. Só que nós sabemos que no grego existem 4 palavras que se referem a amor. A primeira seria eros, que é um amor sexual entre homem e mulher, marido e esposa. O segundo seria philos, que seria um amor de amizade, de amigo, de querer estar junto, de querer sair junto, de querer rir junto. O terceiro seria storge, que seria um amor familiar, um amor que eu sinto pela minha mãe, que o Igor sente pela mãe dele, que eu sinto pela minha irmã. Mas o tipo de amor a qual o texto se refere, que é uma característica do fruto do Espírito, seria ágape, que é um amor que não tem condições para ele existir. Não há nada que você faça que o amor diminua ou que ele aumente. Ele é incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que se doa. É justamente o amor que Jesus Cristo tem por mim e por você. Sobre o amor? Olha, depois que o Fernando falou tudo, não resta mais nada. Emenda na alegria logo aí. Só uma referência sobre o amor, 1 João 4, de 7 a 12, resume tudo isso aqui também, né, em relação a esse amor, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ótimo. Alegria. Quem vai? Alegria. A palavra é cara. Eu vejo essa alegria como uma alegria independente das circunstâncias. Foi uma mensagem que
O pastor pregou numa quinta-feira sobre isso, né? Nós temos alguns dias tristes, mas nós somos alegres. O crente ele pode ter dias tristes, mas tem uma vida alegre. Então eu vejo essa alegria, cara, como uma alegria independente das circunstâncias. Sim, e é uma alegria que não é por causa desse mundo, mas é uma alegria que acontece apesar desse mundo. Porque se formos olhar unicamente por esse mundo, nós não teríamos motivo para ter alegria, digamos assim. Mas a nossa alegria é saber que, apesar de toda essa da história introdutória que o Manu nos mostrou, que a Bíblia conta, apesar de tudo isso que foi acontecendo, de nós termos caído, nós temos um Deus que já nos resgatou e já nos salvou e hoje nos proporciona a oportunidade de termos esse Deus dentro de nós para que nós possamos frutificar esse fruto do Espírito que é a alegria. Ou seja, a gente já tem a consciência de que somos salvos e é isso que nos traz alegria, não é o mundo. Então, nós não devemos buscar a alegria das coisas deste mundo, mas buscar a alegria que vem de Deus e aí sim passar para esse mundo, porque senão a gente vai acabar esbarrando nas circunstâncias que são difíceis. E aí, esse fruto do Espírito, que é a alegria que nós deveríamos demonstrar, vai acabar assumindo dentro de nós. Então, olhar para Cristo, para que essa alegria possa ser conduzida através de nós. Só assim, pegando um gancho nisso que ele falou, se a gente realmente esperar alegria vir de coisas e de pessoa, vai chegar um ponto onde nós vamos nos decepcionar, né? Porque o homem é falho, as coisas falham, acabam. Então, realmente, a nossa alegria tem que vir do Senhor. Eu vou fazer uma perguntinha, né? E aí vamos responder, né? Viver alegre ou estar alegre? Como é que nós, como seres humanos, caminhamos neste mundo? Estamos alegres ou vivemos alegre? Às vezes a gente é próprio do ser humano. Eu creio que é o seguinte, eu estar alegre ou eu viver alegre não importa muito. O importante é que eu veja a alegria do outro. Porque, na verdade, eu tenho que estar sempre preocupado com o outro. Essa é a nossa atitude de alegria. Por isso é que, quando eu me irrito com alguém, essa pessoa vai se entristecer. As atitudes que eu tenho com relação que eu tomo em relação a algumas pessoas, ela vai entristecer. Então, nós precisamos estar atentos que a alegria, a nossa alegria, nós buscamos. E a alegria do outro? Nós temos preocupado com a alegria do outro? E quantas vezes, na própria família mesmo, né? A gente tem deixado tristes, né? E viver alegre é proporcionar alegria. Eu não posso ter alegria se eu não proporcionar alegria. Porque eu tenho que estar sempre em relação ao outro. Jesus nunca pensou nele. Ele nunca pensou em satisfazer os desejos dele. Ele estaria sempre vendo no outro. Quando ele curava, a alegria passava para o outro. Ele se sentia alegre, mas a alegria maior era do outro. Quando ele buscava satisfazer a vontade física de comida daqueles que tinham fome, ele via a alegria do outro. E quando nós caminhamos nesse sentido e preocuparmos em que as pessoas em nossa volta estejam alegres, nós também vamos ser alegres. E alegria é proporcionar alegria. Bom, paz. Paz. O Irene, né, o famoso Irene. Bom, ela, assim como a alegria, ela não depende das nossas circunstâncias. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, nós vemos que para o judeu, a paz significava 3 coisas.
comida, segurança e filhos. E nós não precisamos disso para ter paz. Ou seja, independente das nossas circunstâncias, nós podemos estar em guerra, nós podemos estar em dificuldades profissionais, amorosas, financeiras, nós podemos estar com doença e mesmo assim teremos paz, porque nós temos a certeza que o nosso Salvador vive, de que Ele foi e vai voltar para nos buscar. Então, por isso que nós podemos ter paz, por causa de Jesus Cristo, e não por causa das nossas circunstâncias. Me lembrei agora, Fernando, do John Hus, que morreu na fogueira cantando um hino. E a paz que o John Hus passava, sendo morto na fogueira, foi suficiente para que se convertessem várias pessoas. Ele não pregou na fogueira, mas a paz que ele sentia morrendo na fogueira foi tão forte que muitas pessoas se converteram. Me lembrei da história do John Wesley, que mesmo sendo um pastor anglicano, não tinha o fruto do Espírito, por isso não tinha paz quando o navio ameaçou afundar. E aí ele encontrou um grupo de irmãos louvando, cantando, e a paz daqueles irmãos impactou a vida dele, e ele se abriu para a conversão genuína. Me lembrei também dos irmãos perseguidos, que todos os dias perdem suas vidas nos países onde cristãos são perseguidos e mortos, e eles morrem em plena paz, e a paz desses irmãos tem sido instrumento de salvação para aqueles que observam. Como pode alguém morrer em plena paz? Essa é uma característica, na sua opinião, que só pode ter quem tem o fruto do Espírito? Sim. Esse tipo de paz, sim. Que é uma paz independente das circunstâncias. Agora, as pessoas que não têm o fruto do Espírito, eles até podem ter um sentimento de paz, mas vai ser momentâneo. Ok. Vendo os irmãos falarem, né, eu me recordei da primeira pregação do pastor sobre o fruto do Espírito, né, que até o Anderson comentou, que essas 3 primeiras características, todas, né, mas as 3 estão nesse âmbito de vindo de Deus, né, esse amor sacrificial, esse amor ágape, que só mesmo Deus, né, para tê-lo por nós, que enviou o seu Filho, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa alegria, né, que excede todo entendimento, que também só mesmo vindo de Deus, e completando essa paz também, que só Deus para nos dar essa paz em meio a tantas tribulações, aflições no nosso dia a dia. Mas achei bem interessante o que o pastor Edson colocou. Então, essas características que a gente está ligando diretamente a Deus, o amor, a alegria e a paz, elas não vêm para parar em nós, como o pastor Manu também sempre diz, né, que nós devemos ser canal de bênção. Então, esse amor que vem de Deus, a gente tem que ter pelos irmãos, né? Como a Bíblia, em vários momentos, diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como nós nos amamos, assim como Jesus nos amou. E se a gente não diz que... Se a gente diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que a gente vê, a gente está sendo mentiroso. Então, esse amor vem de Deus, mas tem que passar por nós para chegar no outro. Da mesma forma, essa alegria, né? Achei muito bom, como o pastor Edson falou. A gente, às vezes, só pensa na nossa alegria, mas se a gente pensar em fazer o outro alegre, né, essa alegria, acho que consequentemente vai estar em nós. E da mesma forma, a paz. Deus nos dá essa paz. E será que a gente tem essa paz com o nosso irmão? Às vezes a gente quer ter paz com Deus. Eu estou tranquila, tenho paz, mas eu não tenho paz com o meu irmão, como a irmã Penha colocou, né? Eu não tenho paz ali na minha casa. Sim, a gente sabe que é constante, né? Que é diário, que a gente tem que... a cada dia matar essa vontade da nossa carne, mas dessa forma, né, essas características que vêm de Deus devem passar por nós e
para a gente transparecer isso e aos irmãos, e não só aos irmãos, né? Aqueles que também não são irmãos na fé, principalmente, eu acho. Pastor, só compartilhando em relação à paz, caso alguns irmãos queiram anotar alguns versículos, eu acho interessante lembrar que Jesus Cristo deixou com a gente uma paz. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E também tem Filipenses, que é muito bom, 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ótimo. Chegamos então na famosa macrotúmia, longanimidade ou paciência. Mais uma vez aí nós vemos assim que não para na gente, né? Paciência geralmente é com o próximo, né? Então, eu vejo realmente assim, nessa questão de paciência, uma atitude nossa com o outro, né? A gente realmente, até achei um termo aqui que eu até guardei, não estou achando. Nós sermos agradáveis, dóceis, né? Com o nosso próximo. A paciência mesmo. Pensar antes de agir, né? Exatamente. Acho que é a palavra, o termo que resume, né? Pensar antes de agir. De não agir com, principalmente em relação, na relação com o meu próximo. Exatamente. Acho que tudo isso se baseia na questão do relacionamento. Eu penso antes de ter uma reação, aí eu posso evitar de gerar uma situação desconfortável, de ferir um irmão, enfim, isso. De qualquer. O legal é assim, o fruto não para na árvore, né? Dá o fruto, mas o fruto é pro próximo praticamente. O fruto não para. Se a gente for parar para ver um exemplo mais prático, tenta lembrar daquela pessoa que numa conversa você sem querer leva uma patada ou, sei lá, alguém solta um espinho em você. Aquela hora que você para e respira, para algumas pessoas, além de respirar, você ainda tem que contar até 10. Mas esse ato é macrotúmia, é a longanimidade que a gente está falando, é ter paciência, é você suportar por muito tempo uma situação desagradável. Reparem assim que tudo é independente das circunstâncias, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, pode estar tudo caindo, mas nós temos isso conosco. Irmãos, eu gosto muito de pensar assim, a gente às vezes pensa muito na paciência, longanimidade, como sendo algo assim, que o irmão muitas vezes compete a nós, né? Alguma coisa acontece e a gente se sente ferido com isso. Isso é importante. Mas eu gosto de lembrar assim, quando Paulo escreveu em Romanos 5, que ele se gloriava nas tribulações e essa tribulação produzia nele a paciência. Então, quando a gente pensar que existe um atrito, muitas vezes, entre eu e meu irmão, eu gosto sempre de pensar que aquilo pode ser uma tribulação. Algo que muitas vezes eu estou passando para poder eu crescer, para poder amadurecer. Assim como muitas vezes eu discuti com o pastor numa situação de maturidade, aquilo serviu para poder pensar na forma como eu agia. Então, aquela tribulação daquele momento produziu em mim uma paciência para poder pensar... Tribulação. É isso aí, você está entendendo. O nome disso é tribulação. E assim, e não somente o fato que envolve irmãos, mas, por exemplo, situações da vida, que você passa muitas vezes e não entende o porquê aquilo está acontecendo, mas você entende que aquele momento vai produzir em você paciência para que venha a esperança e assim por diante. Então, quando a gente pensa na vida, pelo menos eu gosto de pensar assim, no ponto de vista de que a tribulação vem, e eu passo pela tribulação para poder justamente conseguir criar ali a paciência para poder amadurecer e crescer mais na palavra de Deus. Ótimo. Mas, vamos lá. E essa semana eu estava lendo um livrinho que diz, uma das frases que tem no livro é a seguinte, não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. E aí eu vejo isso nessa questão da paciência, da longanimidade. As circunstâncias vão estar sempre tentando desestabilizar a gente. E aí pode ser batalha espiritual, pode ser tribulação, mas o que importa e o que vai mostrar de fato, se nós temos essa característica do fruto do Espírito, é a nossa reação.
E aí, um outro ponto que nós temos que olhar essa questão também é, tá certo, nós estamos falando que nós temos que ter paciência com nossos irmãos, mas será que também os nossos irmãos e outras pessoas não estão tendo que ter muita paciência com a gente? Será que nós também não estamos sendo motivo de fazer com que as pessoas tenham extrema paciência para conviver com a gente? Isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, porque a gente pensa só de nós para os outros, mas e dos outros para nós? Excelente. Só um pouquinho, pastor. Nós falamos já quatro frutos do Espírito. Quatro. O fantástico de Paulo é que ele dá a solução, né? As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas atitudes, ele dá sempre, né? Por causa de paciência, né? Falta de amor, ser uma pessoa irritadiça, tudo isso é colocado para nós, nós sabemos que nós temos, nós passamos por isso, a sociedade cobra alguma atitude nossa, às vezes, em relação a isso, mas Paulo dá, no finalzinho, Paulo fecha assim, dá um exemplo para nós, fantástico, como vencer isso tudo, né? E essa atitude que ele toma, lá no finalzinho, ele fala assim, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Acabou. Esse finalzinho de Paulo matou a charada. Nós só vamos conseguir passar por essas situações dessa maneira. Nós estamos sempre irritando um ao outro, nós estamos sempre falando mal um do outro, nós estamos sempre cobiçando as coisas do outro. E ele dá um fechamento fantástico com relação a isso. Você quer melhorar? Faça isso. Cuida da sua vida e deixa a vida dos outros. E quando você precisar usar, usa para fazer bem ao outro, né? Por que eu tenho que me vangloriar das coisas que eu fiz? Isso vai me trazer um ego e um egoísmo tão grande que vai me prejudicar muito. Rapidinho, pastor, não vou demorar. Eu trouxe hoje de manhã, a gente ia falar sobre a mídia na família. Hoje de manhã eu vim preparado para falar sobre a mídia na família. E essa mídia tem que se colocado à disposição nossa, e nós podemos usá-las de duas maneiras, ou para o bem ou para o mal. E às vezes a gente tem usado para o mal, porque nós temos preocupado em nos colocar num pedestal para que a mídia nos conheça, que a mídia, eu preciso ser conhecido pela mídia. Mas o que aquela mídia está fazendo? Eu esqueço as pessoas, ou faço das pessoas um trampolim para me subir. Isso traz à pessoa um mal-estar depois. Ele começa a pensar nele mesmo. O egoísmo é tão grande, e a preocupação é tão grande com relação a isso, porque nós estamos vivendo, as nossas famílias estão passando por todas essas situações difíceis, a mídia bombardeando. E como é que vai ficar o fruto do Espírito com esse bombardeio enorme da mídia na vida de cada um de nós e na vida dos nossos filhos? Essa preocupação, por isso é que Paulo fecha fantasticamente quando ele fala, olha, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Benignidade. Eu não sei se é dúvida, talvez dúvida não, mas eu acho assim, bem engraçado quando Paulo usa benignidade e bondade. Aí fica aquela interrogação. Aí fica aquela interrogação. Por quê? Porque praticamente é a mesma coisa, né? Benignidade é o ato de ser bom, bondade, né? Ser bondoso. Então, eu gostaria que o pastor nos explicasse assim, sobre essas duas palavras muito parecidas, porque se ele estava falando para os Gálatas, naquele momento, havia essa necessidade. Então, creio que para nós também, sobre benignidade e bondade. No português, Rosa, fica parecido. Apesar de não ser a mesma coisa, no português
benignidade é uma coisa, bondade é outra, mas no grego é bem diferente. Porque no grego é krestotes e agatosune. E aí fica bem diferente. Krestotes e agatosune. São duas palavras muito diferentes que têm significados bem diferentes. No português, o João Ferreira de Almeida escolheu benignidade e bondade, que seria, de maneira simples, benignidade é a capacidade de fazer o bem e bondade é a capacidade de ser bom. Às vezes a gente é bom, mas não faz o bem. Às vezes a gente faz o bem, mesmo não sendo bom. Eu conheço um monte de gente que não são boas. Elas matam, elas roubam, elas traficam, mas elas botam um bujão de gás na casa de uma senhora que está precisando. Faz o bem sem ser bom, deu para entender? Então, e às vezes tem pessoa que é boa, a pessoa é honesta, tem caráter, é um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, tem oportunidade de fazer o bem, mas por ser avarento, por ser egoísta, não consegue. Entendeu? Então seria essas duas coisas, como se fossem as duas asas de um pássaro, onde ele só vai voar tendo as duas. Então tem que ter uma realidade e a outra. Alguém quer completar? Fica à vontade. Então vamos para frente. A próxima, fidelidade ou fé. Vamos lá? Pistis, no grego é a palavra. Vamos lá. Essa palavra pistes, essa semana me deu muita dúvida, né? Mas o que, assim, me trouxe uma paz, né? Me trouxe uma certeza, que é a mesma palavra usada em Hebreus 1, quando realmente fala de fé, né? De crer, de fé. E não leva muito para aquele, para o lado de compromisso. É mais uma questão de crer mesmo, fé, simplesmente fé, pistes. Então, assim, isso me deu um entendimento a mais sobre o assunto. Se pistes quer dizer realmente fé, é disso que ele está tratando. A mesma forma que ele trata em Hebreus 1, fala de fé. Eu acho que o legal é pensar assim, muitas pessoas às vezes pensam, tem fé para salvar e tem fé para... O senhor fala sobre isso, tem fé para poder crer? Eu acho que a visão de quem é salvo, que é a visão de quem está aqui, é que nós precisamos continuamente ter fé em Cristo. Lembrar sempre que nós temos que ter fé e não tem como fugir dessa realidade. Então, precisa ser parte do fruto. Porque como é que eu posso ser cristão sem ter fé? Então, exatamente. Eu parto desse princípio. Tomando pelo lado de que a tradução também pode ser fidelidade, como é que vocês explicariam? Quando eu tenho fé, eu tenho a certeza que Cristo se entregou para me salvar, que eu sou salvo pela graça de Deus. Então, eu não tenho por que não ser fiel. Não tenho por que não ser fiel na minha vida. Eu tenho certeza que Cristo me sustenta, então eu vou ser fiel no meu dízimo. Vou ser grato pelo que eu tive no mês passado, vou entregar, tendo certeza que no mês que vem Ele não vai deixar faltar. Então, quando eu tenho essa certeza, essa fé, eu consigo ser fiel. Agora, é muito difícil. Aquela questão, né? A fé é você dar o passo no penhasco, acreditando que Deus vai botar a ponte. Num penhasco que não tem ponte. E é isso mesmo, é acreditar, eu vou dar esse passo, crendo que Deus vai colocar. Então, eu estou sendo fiel, porque Deus mandou eu dar o passo. Então, eu estou sendo fiel, firme na ordem dele, mas eu também estou tendo a crença, né, a fé de que ele não vai me abandonar. É uma coisa ligada à outra. Então fé é ter a certeza de que ele vai botar a ponte, fidelidade é dar o passo. Isso, okay. Exatamente, é consequência. Só para lembrar, o pastor Manu comentou a respeito da igreja de Gálatas, a situação que estava se passando na igreja de Gálatas. As pessoas tentando trazer de volta e colocar dentro da igreja as situações que eles viviam antes da conversão. Então, essa é a preocupação de Paulo. E a gente vê que realmente, olha, a fé, Hebreus 11, 1, fala, agora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
essa é a atitude de Paulo com relação àquele povo. Essa fé que ele coloca exatamente em função dessa volta, querer a volta das coisas, das imagens, das situações, e Paulo lança essa fé. Né? Além de tudo, olha, gente, a fé, vocês não precisam ver para ter fé. Vocês precisam conhecer para ter fé. Não precisa um bicho morrer para você se sentir perdoado. Não precisa ter o sacerdote para você se sentir perto de Deus, né? Excelente. A circuncisão, né, que era o que era também o top. Muito bom. Próximo é mansidão. Qual que é a palavra grega para mansidão? Cadê a turma do grego aí? Essa turma está muito chique demais. Né? Professor de EBD ensinando até grego. Deixa a pessoa falar. Fala aí no microfone, ó. Pra você ver. Praustes, em grego. Quer dizer, mansidão, que é basicamente, me corrija se eu estiver errado, ser humilde. Também. Então, me ajuda. É isso mesmo. Mansidão, tolerância, ser humilde, né? É dominar a sua força. Isso, a mansidão, né? Você dominar a sua força. Uma coisa acaba completando a outra, né? Ter paciência, ser humilde, domínio próprio, amor, né? Acho que uma coisa vai completando a outra ali. Pode falar. Também tem isso. Fala, pastor, no microfone, por favor. Essa é boa. Não, ser manso sem tomar Rivotril. É por aí. Então, o fruto do Espírito é o Rivotril da alma. Então, para encerrar, o domínio próprio. Egkrateia. Tirou minha graça. Foi mal. Tirou minha graça. Vai cortar aí. Domínio próprio. Egkrateia. Muito bom. Quer dizer domínio próprio. E exatamente o que a palavra quer dizer. Vamos pôr um exemplo prático. Você, jovem ou adolescente, vocês aí atrás mesmo, vocês estão mexendo na internet, ou estão no WhatsApp, e alguém manda uma foto pornográfica, só que você não baixou ainda. Domínio próprio, egkrateia, é você não clicar. Se você está clicando, vigia. Você que é casado, você que é casada, que está andando na rua, não é para olhar para a mulherzinha que está do outro lado da rua, não é para olhar para o homem forte que está do outro lado da rua. Isso é egkrateia. Caso vocês não estejam fazendo isso, tem algo errado aí. Mas é simplesmente o que a palavra quer dizer. Essa é a luta da carne e espírito, né? É você colocar um controle sobre os seus próprios desejos. Isso aí. Esse é o domínio próprio. Exatamente. Talvez um dos mais difíceis, assim. Ok? Verdade. Alguma pergunta, irmãos? Então deu o nosso horário. Muito boa a aula, muito boa a reflexão. Não sei você, mas eu aprendi bastante. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos professores. Vamos ficar de pé e vamos orar.